Olá pessoal, essa é a aula do terceiro capítulo da certificação 98375 da Microsoft, Fundamentos Básicos de Desenvolvimento HTML e CSS. Bom, o terceiro capítulo tem como título Como criar a interface do usuário com o uso do HTML5, organização, entrada e validação. A primeira coisa que o capítulo traz para a gente é o elemento div. O elemento div ele é muito utilizado, foi muito utilizado no HTML 4.01 e a gente tem algumas mudanças para o HTML5 e é o que ele traz esse capítulo no começo do capítulo ali. Então, o div é para você criar muitas coisas dentro de uma página HTML. Você pode incluir, inclusive, estilos de CSS, né, com background color, esse elemento aqui, você colocar uma cor no fundo, né, cor sólida, o que for, altura, largura. Então tem vários estilos diferentes de CSS que você consegue colocar dentro do div. Então aqui está um exemplo de div, você abrindo aqui a marcação div, dentro da marcação div colocando um elemento ID, então identificando essa div com um nome, então aqui identificou como header, né, ou seja, cabeçalho, então é uma div para cabeçalho e aí tem o título, um texto, né, isso é um cabeçalho, e aí fecha a marcação. Bom, dentro do HTML5 a gente tem uma marcação específica para cabeçalho, e não precisa mais você criar div. Aqui são alguns elementos que a gente tinha que criar antes na mão, usando o HTML4, e agora no HTML5 a gente não precisa mais usar div para muita coisa, já tem marcação específica. Então no caso do slide anterior ali, uma div para cabeçalho, a gente não precisa mais utilizar isso, porque já agora no HTML5 tem uma marcação específica para cabeçalho. Outra coisa de navegação aí, div ID chamado de neve, agora já tem a marcação neve. Outra, você criar um artigo, né? Agora tem a marcação artigo já direto, com as seções desse artigo, né? Que a gente vê bastante em sites de notícia, que são separados por categoria, mais importantes em cima, para baixo. Também tem aqui o div sidebar, né? Quando a gente tem aquela barra lateral. O footer aqui, que seria o rodapé. Seria a div de rodapé, a gente também tem uma div específica para HTML5 para rodapé, que é o footer. Então facilita muito a vida, antes a gente tinha que criar. Você vê que todos esses elementos aqui, eles eram feitos dentro desse elemento div aqui, aí você chamava com um ID, né, uma identificação, e aí você criava uma identificação, mas todos são div. Agora no HTML5, é a mesma coisa, só que você tem agora uma facilidade de organização. Existem já as marcações específicas para uma porção de coisas. Isso ajuda bastante. Uma coisa importante também, a gente tem em vários momentos o ID ou class dentro de uma marcação. O ID e class, eles são variáveis globais que chamam, ou seja, a gente pode utilizar ID ou class em qualquer marcação HTML. Isso é muito importante. Aí com essas marcações específicas, então trouxe facilidade na hora de você criar, então nomes de marca que são intuitivos, você não precisa criar na mão, né? Mais as divs, facilita a criação e modificação de documentos HTML5, facilita a interpretação em navegadores da web e outros programas, e os desenvolvedores ainda podem usar div, você ainda consegue usar div, não tem problema nenhum, mas o HTML5 ele pede para você usar esses novos elementos. Na prova também sempre cai esse tipo de pergunta, né? Você sempre utilizando o que o HTML5 recomenda e não mais utilizando divs. Aí, como já foi dito, né, os elementos header e footer, né, o cabeçalho e rodapé. Então, para você criar um rodapé ou um cabeçalho, você tinha que criar uma div, chamar o ID de cabeçalho. Então, agora a gente consegue já fazer isso com muito mais facilidade. Também é importante dizer que você pode usar vários rodapés e vários cabeçalhos no documento HTML5, né? Não é só o que está lá em cima e o que está lá embaixo. Você pode ter, por exemplo, aqui um artigo, onde o artigo tem cabeçalho e o artigo tem rodapé. E a página também tem cabeçalho e rodapé. Você pode usar quantas vezes for necessário esses elementos dentro da sua página. Bom, voltando aqui para o nosso projeto, né, onde a gente tem aqui, já continuando a aula anterior, a nossa página aqui chamada projeto.html, tem aqui todo
o códigozinho básico, né, para hoje a gente ter uma página web, doctype HTML, a marcação HTML usando tudo aqui, o head com meta char7 UTF-8, o título da página, e aqui dentro do body a gente vai utilizar esses novos elementos aí. Então vamos criar uma marcação, um artigo, então article, então dentro desse artigo vamos colocar um cabeçalho, né, então aí seria a marcação header, né, que agora a gente não precisa mais utilizar div, a gente já consegue criar essa direto. E aí vamos colocar um título H1, aí aprendendo HTML5 como título H1, vou colocar um subtítulo aqui como H2, aula 3. Depois desses dois, vou colocar um parágrafo, aí já fora do meu cabeçalho, mas dentro do artigo, então vou criar um parágrafo, vou colocar esta é a terceira aula da certificação MTA 98375, fundamentos básicos do HTML e CSS. Ponto. Bom, tá aí um parágrafo dentro de artigo. Vou colocar agora um rodapé. Então, para colocar rodapé, footer, dentro do rodapé, vou colocar, por exemplo, que é bastante utilizado, né, a data da publicação. Por exemplo, né, vou colocar dentro de um parágrafo também aqui. Então, publicado. Existe uma marcação chamada time. Essa marcação time é mais para organização mesmo, ela não exibe nada na tela. Vou colocar lá time, date time, então aí 2018-04-03. Aqui sim, então lá, 3 de março de 2018. Ponto. Tá aí. O que estou colocando aqui? Então, vamos ler esse pedacinho de código. Eu criei um artigo. Dentro desse artigo eu coloquei um cabeçalho. Dentro do cabeçalho vai ter dois títulos. Um título grande, H1, escrito Aprendendo HTML5. Um título um pouquinho menor, H2, escrito Aula 3. Dentro ainda de artigo vou ter, esta é a terceira aula de certificação MTA 98375, Fundamentos Básicos do HTML e CSS, como texto dentro do artigo. E, né, como o elemento do artigo, fora de alguma marcação específica, só dentro de um parágrafo, e um rodapé com a data da publicação. Então vai aparecer aqui para mim 3 de março de 2018. Então salvei, vou no meu browser, vou rodar o browser, atualizar, tá lá. Então aí o Aprendendo HTML5, aula 3, como sendo o cabeçalho, texto H1 e um texto H2. Esse daqui, esta frase é o meu conteúdo do meu artigo. E publicado em 3 de março de 2018 é o meu rodapé do artigo. Tá, a gente utilizou aí essas duas marcações novas aí, né? Que é o rodapé e o cabeçalho. Elemento section. O elemento section, a função dele é você quebrar em partes, né, o seu documento. Como capítulos, partes de uma tese ou partes de uma página web cujo conteúdo é diferente dos outros. Mas a parte de organização. De acordo com o W3C, deve conter pelo menos um título e definir algo que costuma aparecer na estrutura de tópicos do documento, aí como uma boa prática, né? Vamos ver então como que funciona o elemento section. Bom, vou apagar aqui então o que a gente tinha feito anteriormente e aí vou fazer o elemento section. Como que funciona o elemento section? Vou abrir aqui marcação section. Eu vou utilizar para colocar título, existe a marcação que chama hgroup. O que é esse hgroup? O hgroup ele agrupa os títulos, né, para você
organizar um pouquinho melhor aí os seus títulos que você for utilizar na sua página, e no caso na nossa seção. Então vou colocar aqui um título H1. Esse título H1 vou colocar times de futebol como título maior. E vou colocar também um título H3 aqui um pouquinho menor, que é times de São Paulo. Bom, tá aí o meu H Group, que é o grupo de títulos. Aí dentro, então, do meu section, eu vou colocar um artigo. Vou abrir um article aqui. Vou abrir um parágrafo e vou colocar os times de São Paulo são os melhores do Brasil. Fechei o parágrafo, fechei artigo, seção. Tá aí. Então eu criei uma seção específica, onde eu tenho um H-Group que gerencia, né, um grupo de títulos. Eu vou ter um título H1 grande, vou ter um subtítulo, aí, um título um pouquinho menor, times de São Paulo. Dentro de section eu vou ter um artigo, nesse artigo tem um parágrafo com uma frase, e é isso. Salvei, vou aqui no meu browser, atualizo, tá lá. Então essa é uma outra forma também de você organizar o seu documento HTML, usando a marcação section. Elemento nave. O elemento nave, ele define um bloco de links de navegação e é útil para a criação de um conjunto de links de navegação, como a navegação primária no documento, um sumário, navegações estruturais de um rodapé, links do tipo anterior, página inicial, próximo. Então ele é bem utilizado desse elemento nave. Vamos ver como que a gente cria esse elemento na nossa página HTML. Voltando aqui, vamos ver como que fica o nosso nave. Então eu vou abrir aqui o elemento nave. Dentro desse elemento nave, vou colocar elementos href, né, de links. E aí aqui eu vou colocar links diferentes. Então, por exemplo, http site de notícia aí, www.uol.com.br. Eu vou escrever aqui o UOL para identificar ele. Vou colocar outro elemento href, http www.terra.com.br, terra. E vou colocar mais um aqui, http www.globo.com. Globo. Salvei, vou aqui no meu browser, atualizo, tá lá. Esse daqui que é um elemento nave, ele cria, se você não mexer em nada, nenhuma propriedade do elemento nave, ele vai ficar dessa forma, um do lado do outro. E aí os títulos que eu coloquei, você vai clicar aqui no link, ele vai abrir a página que você quis ali. Então ele cria um menuzinho de links ali, né? Então normalmente a gente tem cria uma barra, né, em pé assim para facilitar o usuário, né? Cria uma separaçãozinha aqui. Você pode usar várias coisas diferentes para incrementar esse elemento, com o elemento nave. Em HTML5 também é possível criar tabelas. Para isso a gente tem a marcação table, e aí a gente tem outras marcações para criar as linhas, colunas e outras coisas da tabela. Então a marcação tr é para a gente criar linha, th para coluna, td para células, caption adiciona uma legenda acima ou abaixo da tabela, tem a marcação col, né, col, que aplica estilos CSS embutidos, e tabelas longas com rolagem, né, vários elementos. A gente pode usar as marcas thead, tfoot e tbody. Vamos ver então um pouquinho como é que a gente trabalha com tabelas no HTML. Bom, vamos fazer aqui uma tabela. Para isso a gente abre a marcação table. Dentro dessa marcação table é possível colocar alguns atributos. Eu vou colocar aqui um atributo que se chama border, que seria a espessura da borda da linha da tabela. Eu vou colocar aqui como 1.
1 pixel, para não ficar muito grande. Eu mudo depois para vocês verem direitinho como que isso funciona. E aí, para eu criar minha tabela, primeiro eu preciso colocar o elemento TR, o TR para linha. Então eu vou colocar lá, nessa minha primeira linha, eu vou ter, então, TH, que são os cabeçalhos. Então, um exemplo, times, ou só time. Eu vou colocar também mais uma linha em pontos. Então, vamos executar aqui só para vocês verem. Então, eu vou salvar, vou aqui no meu browser, atualizo. Tá lá, eu tenho 2 células. Essas células, elas são colocadas aqui como título, né, da minha coluna. Então, uma coluna chamada time e uma coluna chamada pontos. Aqui nessa borda, se eu colocar maior, então, por exemplo, vou colocar 10 aqui, eu salvo, venho para cá, tá vendo? Ele aumenta aqui a espessura da minha borda. Então, eu vou colocar 1 aqui para não ficar muito grande. Isso daí você consegue colocar o tamanho que você acha melhor para sua página aí. Depois disso, eu vou colocar mais uma linha, né? Então, vamos lá, TR, aí nessa linha eu vou colocar elementos de coluna, então vai ser Corinthians, e o outro vai ser 30, por exemplo. Então eu salvo, vou aqui, atualizo, tá lá. Então eu tenho times e pontos, com o elemento Corinthians e 30 pontos. E aí você vai podendo fazer isso quantas vezes for aqui. Então, se você, por exemplo aqui, ó, eu vou adicionar no primeiro, sempre o primeiro é o título da coluna, né, ali o título da coluna mesmo. Então, se eu adicionar mais um aqui, então eu vou colocar mais uma coluna chamada cartões. E salvar e não colocar aqui embaixo, ele vai ficar sem nada. Coloquei errado aqui. Cartões. Então eu vou aqui, coloco mais um TH. Não teve 10 cartões. Salvei, vou aqui. E assim você vai criando a sua tabela. Então eu vou colocar mais um aqui. Aí eu crio TR, uma linha. Dentro dessa linha eu tenho elementos. Então agora é o Palmeiras. Palmeiras vai ter 20 pontos e 5 cartões. Salvei, vou aqui e adiciono mais uma linha. Claro que isso daqui a gente cria numa tabela manualmente, né? Posteriormente a gente vai chegar no ponto de você criar uma estrutura da tabela só, e aí esses elementos, né, os valores serem preenchidos por banco de dados, né? Mas esse é só um exemplo de como trabalhar com tabela manualmente dentro do HTML. Então você pode colocar aqui quantas linhas você quiser. Sempre a primeira aqui vai ser a coluna, né, o título da coluna, e depois os valores. Então esses são os elementos básicos aqui para você criar uma tabela no HTML5. Vamos colocar aqui agora também um caption. Então o elemento caption, que é para a gente colocar uma legenda. Então essa legenda vai ser tabela do Brasileirão 2018. Salvei, vai aqui. Então tá lá a minha legenda da minha tabela do Brasileirão 2018. Outro elemento também que a gente pode colocar dentro de tabela é cor no fundo. Então colocar aqui um background, né? Para isso a gente vai utilizar a marcação ColorGroup. Dentro dessa marcação ColorGroup aqui eu vou colocar alguns elementos. Então a primeira coisa aqui, a gente tem um atributo, né, que chama span. Esse span vai ser quantas colunas eu quero. Então eu vou colocar só uma, eu quero só uma coluna. E aí eu vou colocar o
outro atributo estilo, aí nesse estilo eu vou colocar background. Então existem várias opções aqui de background. Dá para você colocar, né, como fundo, né, você pode colocar uma imagem como fundo da tabela, background size, position, color, tem um monte, né, de coisas diferentes que você pode utilizar aqui como um plano de fundo. A gente vai colocar o background color. Selecionou aqui background color. Dentro aqui desse, o valor da cor, você pode colocar em hashtag, aí tem os códigos das cores, então você consegue achar na internet fácil aí, ó, o código de cada cor, ou você coloca o que já vem como padrão. Então vou colocar blue aqui de azul. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que, deixa eu deixar bonitinho aqui, ó. O que vai acontecer? Dentro dessa tabela, eu tenho o primeiro aqui, né, o caption, que é o meu título da tabela, que chama Tabela do Brasileirão 2018. Dentro desse cool group aqui, o que eu estou falando? Que a primeira coluna, ou só a primeira coluna, vai ter o estilo como plano de fundo azul. Então vamos lá, salvei, vou aqui no meu browser, atualizo, então tá lá. A minha primeira coluna inteira com a cor azul. Então se eu colocar aqui o valor 2, vai ficar a primeira e a segunda coluna em azul. Ou trocar a cor aqui, colocar green, colocar verde. Ele troca de cor aqui também. Então você consegue brincar bastante com esse elemento também. A gente também pode utilizar a marcação tFoot e tHead para colocar sempre uma linha, por exemplo, sempre no topo, ou uma linha sempre lá embaixo, sendo o rodapé, né? Então, independe da ordem que você coloca aqui, ela sempre vai... Vamos colocar aqui, então, um tFoot aqui. Então, vou colocar aqui na segunda, aí não importa a posição, né? Ela sempre vai ficar lá embaixo. Então, tFoot. E aí eu vou criar a mesma estrutura básica da tabela normal lá. Então, tr. Dentro do tr eu vou colocar th. Então, vou chamar de total. E outro, vou chamar de... Aí eu vou colocar o valor aqui, né? Que a soma seria a soma dos pontos. Então, 50. Salvei. Vou no meu browser. Tá lá. Mesmo estando debaixo aqui da primeira linha, né? Com time, pontos e cartões, que seria essa. Mas como eu usei o elemento tFoot, então sempre vai ficar na última linha esse elemento, essa linha aqui de resultados. Então, o valor total e 50 ficou lá embaixo. A mesma coisa, a mesma ideia você consegue usar com o tHead, que daí você fica sempre com os elementos no topo da sua tabela. Também é possível criarmos listas no HTML5, né? Tanto lista ordenada como lista não ordenada. Para a gente criar a lista ordenada, a gente usa a marcação OL com alguns atributos aí. Vamos ver como é que a gente faz. Eu vou apagar aqui o nosso código da tabela, vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma lista ordenada. Bom, primeiro eu vou colocar um parágrafo aqui com texto. Vou chamar de times com mundiais. E aí vou criar uma lista. Como é que eu faço essa lista? Eu quero que seja uma lista ordenada. Então eu vou criar a marcação OL. Dentro dessa marcação OL, eu vou colocar o elemento LI. O que é o LI? É o item. Então qual que é o primeiro item? Então, Corinthians. Vou colocar outro item aqui, LI São Paulo, Internacional, opa, esqueci do LI, Internacional, fechar minha marcação LI, mais um aqui, o Grêmio. Então, coloquei aqui 4 elementos e falei que eu quero que seja uma lista ordenada. Então, salvei, vou aqui no meu browser, tá lá. Então, ele vai aparecer para mim aqui primeiro times com mundiais, que foi o
o parágrafo aqui, o texto que eu coloquei. E aí a minha lista ordenada, né, de cima para baixo, aí 1, 2, 3, 4 e os valores que eu coloquei. Essa daqui que é uma lista ordenada. A gente também pode criar lista não ordenada. Então, quando eu for criar uma lista não ordenada, aí não é mais OL, vai ser UL. Então, vou criar aqui a minha marcação UL de lista não ordenada. O que é a lista não ordenada? Aí não vai aparecer o númerozinho 1, 2, 3, 4. Vai ser só um risquinho, uma bolinha, né? Não importa a ordem. E a mesma coisa. Então, LI, para você colocar um item. Sei lá, Corinthians. LI. São Paulo. LI. Grêmio. LI. Internacional. Salvei, vou aqui no browser, atualizo, tá lá. Mesma coisa, só que agora é uma lista não ordenada, que é só uma bolinha. A bolinha é o padrão, né? Quando você cria aqui uma lista não ordenada, o L, vai aparecer para você bolinha. Mas tem como você alterar também esse símbolozinho. Para alterar o símbolo, aí você vai colocar aqui dentro da marcação o L. Vamos chamar aqui type, vou colocar square, de quadrado. Salvei, vou para cá, atualizo. Agora não é mais uma bolinha, é um quadradinho. Então dá para você colocar alguns tipos diferentes aí, mas o tipo padrão é a bolinha para a lista não ordenada. Formulários. Formulários são muito importantes para a web. Vamos lá. Uma entrada de formulário é a informação que um usuário insere nos campos de um formulário da web ou de aplicativo cliente. E o HTML5 introduz vários novos atributos para elementos form e input, entre eles URL, e-mail e search. Para criar um formulário, a gente vai utilizar a marcação form para criar um formulário. Todos os campos e conteúdos de formulário estão entre marcas form e a sintaxe comum está aí. Então a gente tem o elemento form de formulário. Vamos chamar aqui esse formulário com ID palavra-chave. Então a gente tem dentro desse form o conteúdo e os campos. E aí o elemento fieldSet é usado com vários formulários para agrupar elementos relacionados, né? A marca fieldSet desenha uma caixa ao redor de elementos individuais e ou do formulário inteiro. Esse daí é um exemplo de formulário, então a gente tem bastante isso daí, muitas páginas, né? Principalmente de cadastro, onde você tem aqui o nome e aí você tem um fieldSet onde o usuário vai entrar com informações e enviar. Vamos ver como que a gente cria então um formulário. Bom, vamos então criar aqui um formulário. Vou apagar aqui a nossa lista não ordenada que a gente tinha feito. Vou colocar o formulário dentro de uma div. Então aqui vou abrir uma div, vou colocar essa div aqui, vou colocar uma identificação, chamar de form contatos. Aí dentro dessa div, sim, eu vou criar um formulário. Esse formulário, também vou identificar esse formulário. É bem importante usar um ID sempre, né, para identificação do formulário. O ID como uma variável global. Então, vou chamar de contatos esse formulário. Opa, chamar de contatos. Vou usar também method, o método como sendo post, e action, a ação, vou deixar em branco. Lembrando que a gente está criando aqui um formulário que não insere dados em nenhuma tabela, não tem conexão com o banco de dados, então é só para vocês entenderem aqui como que a gente cria um formulário. Por isso deixar em branco aqui algumas coisas. Bom, criado então o formulário, agora a gente vai colocar os elementos dentro desse formulário. Os elementos são colocados dentro de campos, que são os
field sets. Dentro desse field set eu coloco os valores. Então vou criar aqui uma label. Dentro dessa label eu vou colocar um for, falar que é do tipo name, e aí aqui eu coloco o que eu quero que apareça como label, né, antes do meu campo. Então nome, e o que eu quero que faça. Então vou ter também um campo de input, ou seja, de inserção de dados, e eu vou ter dois atributos aqui, tipo e nome. O tipo vai ser do tipo texto, a gente vai colocar um texto, e o nome vai ser name, que é igual a gente criou aqui em cima. Vou colocar mais um campo, então vou abrir outro field set. Vou fazer a mesma coisa. Aí crio uma label. Essa label, colocar um for, agora chamar de e-mail, então traço e-mail. O input vai ser do tipo e-mail e o nome vai ser também e-mail. Por que é importante esse do tipo e-mail aqui? Isso aqui depois a gente utiliza para validar como sendo e-mail, né? Não sendo qualquer texto, né? Você tem validação lá, tem que ter arroba, tem que ter o domínio e tal, então a gente consegue utilizar essas coisas também. Eu vou criar mais um field set. Vou abrir aqui label. Opa. Endereço. Endereço e o input. O tipo endereço, name, endereço. Salvei, vou lá no meu browser e tá lá. Então ele criou aqui para mim um formuláriozinho. Então, como eu criei 3 field sets diferentes, ele criou aqui automaticamente uma caixinha. Isso tudo dentro de uma div, onde eu tenho uma label chamada nome e um field set. Dentro de um field set, né, e um input aqui de dados. Então você consegue colocar valores aqui. Então, Gustavo, e-mail, você consegue gustavo@gustavo.com, endereço, Rua do Gustavo. Você consegue inserir dados aqui. Então é a partir desses passos aqui que você consegue criar um formulário grande, onde você insere dados e salva, e aí ele faz um insert no banco. Então isso aqui é só para mostrar para vocês como que funciona um pouquinho de criação de formulário no HTML. A gente consegue usar um atributo bacana também que chama required, né? Quando a gente é obrigado a fazer ou preencher algum campo ou aparece alguma instrução. Então, é o exemplo do e-mail, né? Então aqui como é que a gente faz? Dentro do input type e-mail, a gente vai colocar aqui, ó, required. Então colocou required, o que vai acontecer? Salvei, vou atualizar aqui. Então aqui no e-mail vai aparecer para mim, preencha esse campo. Se eu preencher também errado, então se eu colocar algum texto e não colocar o restante, ele também vai dar mensagenzinha para mim, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail, tal, está com um arroba faltando. Então aí você consegue impedir o usuário de submeter, né, de fazer um input de dados no banco aí com algum endereço errado. A gente usa para isso então o atributo required. Outro atributo também bacana da gente utilizar em formulários é o placeholder, que é o que aparece, por exemplo, aqui embaixo, uma instrução do que você tem que colocar lá. Então aqui, dentro do field set nome, então vamos colocar aqui no input, a gente abre aqui, então coloca placeholder e aí coloca o texto que você quiser lá. Então, exemplo, digite seu nome. A gente salva, vem aqui e aí aparece aqui embaixo de seu nome. Quando eu clico, aí ele sai, né? Mesma coisa com e-mail, com qualquer coisa, com qualquer campo, né? Usar o placeholder, digite seu e-mail, sei lá, com arroba.
Isso aí. Você pode colocar a mensagem que você quiser. E aí ele fica aqui como instrução de preenchimento desse campo. Muito útil também utilizar esse atributo, o placeholder. Mais um atributo bacana da gente utilizar em formulários é o atributo pattern. O que o atributo pattern faz? É quando normalmente a gente tem senha, por exemplo, você tem que colocar lá um caractere especial, tem que colocar número, tem que colocar letra, tem que colocar letra maiúscula, tem que colocar um monte de coisa, um monte de regra. A gente coloca essas regras dentro do atributo pattern. Então aqui um exemplo, vou colocar aqui dentro do endereço, dentro do campo de endereço, vou colocar aqui dentro da marcação input, né? Vou colocar pattern. Então dentro desse pattern, o que eu vou colocar? Vou colocar tudo que eu quero que tenha, que seja obrigatório. Então, por exemplo, vou abrir aqui, colocar entre colchetes, eu quero de A, tracinho a Z, maiúsculo, tem que ser A a Z maiúsculo, e aí eu abro chaves, abro e fecho chaves, e coloco quantos caracteres eu quero que tenha de A a Z. Eu vou colocar que eu quero que tenha 3 caracteres de A a Z. Eu vou salvar. O que vai acontecer aqui para mim? Então, se eu vier aqui no endereço e colocar, por exemplo, 1, 2, 3, ele não vai acontecer nada porque eu não tenho mensagem de erro. Mas se eu colocar o mouse em cima, esperar, vai aparecer a mensagenzinha. Ó, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Porque está fora do padrão. O que eu estou querendo aqui? Eu quero que tenha 3 caracteres de A a Z maiúsculo. Então, vou colocar aqui, então, ASD. Se eu colocar ASD minúsculo, também vai dar o mesmo erro, porque não é o que eu quero que seja maiúsculo. Então, se eu colocar ASD maiúsculo, coloco o mouse por cima, e aí não vai aparecer nada, porque é o que está correto. E eu consigo colocar outros. Então, além de ter 3 letras de A a Z maiúsculo, eu quero também que tenha, aí eu vou abrir e fechar colchetes aqui, de 0 a 9, quero que tenha, abre e fecha chaves, 2 números de 0 a 9, salvei, vou aqui, atualizo, se eu colocar agora se eu colocar ASD maiúsculo, vou colocar o mouse ali, também não vai funcionar, porque eu preciso ter mais 2 números, então 1, 2, se eu colocar ASD 1, 2, aí sim não vai acontecer nada. Então é muito importante, é bem utilizado esse atributo pattern, principalmente quando a gente tem o campo de senha. Mas aqui dentro do endereço a gente pode colocar também o pattern que você é obrigado a utilizar o caractere arroba, por exemplo, coisas desse tipo. Bem legal o atributo pattern. Mais um atributo bacana que a gente pode utilizar também em formulário é o autofocus. O que é esse autofocus? Quando você abre a página, o campo ele já fica selecionado já. Então, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum autofocus. Então, quando eu vou na página, eu tenho que clicar para poder ele ficar, aqui no caso do Chrome, né, no Mac, ele fica azulzinho em volta ali. Então, vamos colocar aqui no name, aqui no nome. Então, dentro do input, eu vou colocar o atributo autofocus. Então é só digitar aqui autofocus, salvei, vou para cá. Então quando eu atualizo, automaticamente ele já selecionou, já colocou aqui em foco, né, o campo nome. Se eu fizer isso, eu vou aqui dar um Ctrl X aqui, fizer isso no campo e-mail, vai acontecer a mesma coisa. Eu atualizo, então que ele cria o foco no e-mail. Então, interessante também você utilizar esse atributo autofocus. Uma outra coisa bacana também que a gente pode usar para validar campo, né, o que a gente escreveu, se está de acordo ou não com o que o site quer, é colocar, primeiro, né, tem aqui alguns elementos que eu já passei, né, o pattern, por exemplo, né, de você coloca restrição, você tem que ter aqui no caso 3 letras de A a Z maiúsculo e 2 números de 0 a 9,
E aí também você pode ajudar o usuário, que seria a validação antes de você enviar para o servidor para ele verificar se está ok ou não. Você colocar também um elemento, o título, né, que é uma mensagenzinha customizada. Então, por exemplo, aqui, ó, no campo endereço tem que ter deve existir, deve conter o número da casa. Ou seja, eu tenho que ter ali então um valor número, senão eu não vou aceitar. Então, quando eu estiver digitando e não atender essa solicitação aqui, ó, que eu tenho que ter de acordo com o que está escrito aqui, eu vou ali, vai aparecer para minha mensagenzinha. Depois eu esqueci de atualizar aqui, ó. Deve conter o número da casa. Então, com isso, você tem, esse é o que a gente chama de validação do lado do cliente, né? Que ele está com o formulário aqui aberto, ele está digitando coisa. Então, antes de ele enviar para o servidor verificar se ele digitou corretamente, então aqui no lado do cliente ele já verifica para ele antes de enviar. E aí só envia os dados quando tiver de acordo com as restrições que a gente colocou aqui. Isso daí é muito importante, vocês utilizarem bastante esse processo de validação, né, principalmente dentro de formulários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente viu bastante coisa, tabela, lista, vários elementos diferentes, aí, várias marcações diferentes. Estudem o capítulo, façam exercícios e até a próxima aula.